Muito bem. Vamos abrir as nossas Bíblias ou prestar atenção nas escrituras que serão apresentadas aqui nas telas, em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Eu quero falar com você sobre essa vida poderosa. Sabia que todo aquele que crê em Jesus, ele não só recebe uma vida nova, mas ele recebe uma vida poderosa, uma vida em abundância. Sabe, se tem uma coisa que quem conhece a Jesus não pode negar que recebeu, é uma vida completa. Se tem uma coisa que quem conhece a Jesus não pode negar nunca que experimentou, é uma vida em abundância, é uma vida alegre, é uma vida cheia de paz, mesmo no meio de batalhas. O cristão de verdade, ele habita na paz, a paz habita nele, ele recebe algo que somente quem tem essa experiência com Deus pode receber, amém? E aqui o apóstolo Tiago, ele está ministrando, e ele está ministrando a todo o povo de Deus, a mim e a você também hoje, pelo Espírito Santo, de alguma forma. A palavra de Deus diz no versículo 4, diz assim, Tiago 4, está aí, né? Aqui não está aí, ok. Tiago 4, versículo 4, acompanhem comigo, diz assim: adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão, que a Escritura, que a Bíblia, que a palavra de Deus diz, que o Espírito, aqui é o Espírito Santo, que Ele fez habitar em nós, tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, amém? Agora eu quero que vocês leiam comigo, nós vamos ler assim, versículo 4, quem quer ser amigo do mundo, vamos ler juntos? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Vamos ler no versículo 5, que diz, o Espírito que Ele fez habitar em nós, tem fortes ciúmes. E no versículo 6, nós vamos ler só a primeira parte que diz assim, mas Ele nos concede graça maior, amém? Coloque as mãos sobre o seu coração, vamos pedir a Deus que essa palavra seja muito poderosa nas nossas vidas. A palavra por si só já é poderosa, mas o que faz dela ter poder na sua vida é a sua posição em relação a ela. Se você chega em relação à palavra de Deus com uma posição de humildade, de vulnerabilidade à palavra, sabe o que vai acontecer? Ela vai ter poder sobre a sua vida, amém? Se você quiser ser vulnerável à palavra hoje, se você quiser ser humilde à palavra hoje, você vai receber uma graça maior. Porque o próprio texto diz que nós recebemos graça quando somos humildes, mas se somos orgulhosos, Ele vai resistir a nós. Olha só que loucura, amém? Coloque as mãos sobre o seu coração se você quiser. Senhor, muito obrigado por essa manhã maravilhosa. Que a Tua palavra fale conosco. Pai, que a nossa vida esteja em Ti, que o Teu Espírito Santo que habita em nós possa ser manifesto em cada um aqui. Pai, muito obrigado por vidas que foram entregues a Ti e que hoje serão batizadas. Pai, eu quero pedir agora por cada coração, a começar do meu, extensivo a todos os corações aqui presentes hoje, que o Senhor possa falar, que o Senhor possa agir, que o Senhor possa dar vida pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém? Bom, veja só, esse texto é tão incrível, porque ele fala como nós devemos, a partir de uma vida nova, de uma vida poderosa, que eu e você recebemos quando cremos em Jesus, ele fala que nós nos tornamos tão amigos de Deus, que nós naturalmente vamos nos tornar amigos do mundo. E esse naturalmente não é naturalmente, humanamente falando, mas porque Deus habita em nós. Aquele que quer ser amigo do mundo, vai ser inimigo de Deus. Sabe, então, a palavra de Deus está falando de uma posição. Eu não sei, mas ser inimigo de qualquer pessoa é algo muito ruim.
é muito ruim. Por favor, tenha o menor número de inimigos que você puder. Amém? Sim ou não? Sim ou não? Outro dia alguém falou para mim assim: pastor, é pecado ter inimigos. Eu falei assim: aonde você leu isso? Porque a Bíblia diz que nós temos que amar os nossos inimigos. Então você vai ter inimigo, não tem jeito de não ter. Não depende só de você, depende do outro também, sim ou não? Mas quando você tem o inimigo, você tem Jesus, você tem uma postura diferente em relação a esse inimigo. Mas ali estava falando talvez de pessoas, mas agora aqui está falando de um sistema, do mundo. Mas veja, olha que incrível, ser inimigo de uma pessoa já é algo terrível. Agora imagina só ser inimigo de Deus. Que Deus, Ele nos livre de ser inimigo de quem mais nos ama. É horrível ser inimigo daquele que mais nos ama, porque Deus nos ama. Ele amou você, Ele me amou de tal maneira que Ele deu o seu único filho por nós. A última pessoa, aliás, a pessoa que jamais você vai poder ser inimigo é de Deus. Ter Deus como inimigo, de certa forma, também é até uma burrice, porque Ele é que pode todas as coisas, Ele é que pode transformar a sua vida, a sua casa, o seu casamento, Ele é que pode fazer o impossível se tornar realidade na nossa história, Ele que pode te dar a salvação e a eternidade. Ninguém pode te dar isso a não ser Jesus, a não ser Deus. Então existem tantas coisas na vida que vão nos atrair. Sabe, a gente acha que quando aceita Cristo, quando a gente reconhece Jesus como Salvador na nossa vida, os problemas acabam. Não acabam. A gente acha que quando a gente aceita Jesus como Salvador da nossa vida, agora a gente não vai ser atraído mais pelas coisas do mundo. Não, isso não é verdade. Mas sabe, o texto está falando de uma posição, está falando do lugar de Deus no nosso coração. O contexto desse texto tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, porque ele está falando adúlteros, ele está falando adúlteros, porque biblicamente nós somos a noiva de Cristo, e Cristo é o nosso noivo. Então ele está falando daquele que faz algo errado, sabe, porque Deus, Ele nos considera assim. Então um ponto que eu gostaria de destacar é que quando nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, agora nós recebemos um novo nome, nós somos chamados de cristãos. E o verdadeiro cristão, ele recebe o nome de Jesus, se ele é verdadeiramente agora parte da sua aliança, do seu voto. Então, quando uma pessoa recebe um nome, primeiro, a pessoa recebe um sobrenome, ou a pessoa recebe um nome quando ela nasce. Primeiro, eu e você recebemos um nome quando nós nascemos. Então, quando eu nasci, o meu pai e minha mãe colocaram meu nome de Mateus Clemente Rosa. Então, eu tenho 2 nomes do meu pai e um nome que inventaram, não é? Inventaram mais ou menos, né, gente? Então tem cada nome engraçado. Por exemplo, o vô da minha esposa chamava Esquermecerei. É verdade, por que você riu? Ela está aqui. Não, estou brincando, pode rir, gente, até ela ri. Mas é engraçado, sabe? Mas o nome, se tem uma coisa que você não escolheu, foi o seu nome. Mas o nosso nome é dado a partir do nosso nascimento, amém? Então, quando alguém nasce de novo em Jesus, ele recebe um nome, ele recebe o nome de cristão. Mas esse nome também tem a ver com um voto. Porque, por exemplo, eu só permiti que a Dani realizasse o sonho dela de ter o meu sobrenome quando a gente fez o quê? Um voto. Quando a gente foi no cartório, né? Aí eles falaram, vai mudar o nome? Eu falei, é claro. E ela falou, é lógico. Aí ela se tornou agora a Daniele e tem o Rosa no nome dela. Mas sabe quando que ela recebeu o nome Rosa? Quando ela fez o que comigo? Um voto. Então só pode ter o nome verdadeiramente de Jesus, só pode ter o nome de um cristão quem verdadeiramente tem um voto com Jesus. Portanto, para você ter o nome de cristão, você precisa agora se tornar noiva de Jesus. Amém ou não? A Bíblia diz que quando nós cremos em Jesus, nós nos tornamos noiva. Mesmo homem ou mulher, é no contexto da igreja, nós nos tornamos noiva de Cristo. Portanto, por favor, se você só está namorando Ele, você precisa ter um voto verdadeiro com Ele, amém?
O problema é crente que só namora e quer ter o nome do noivo. Não, você precisa ser noiva de Jesus. Primeira coisa que eu quero te dizer então, que está nesse texto, é sobre nós termos um voto, uma aliança. Quando nós cremos em Jesus, agora nós fazemos um voto, nós temos uma aliança. Nós não só recebemos um novo nome, mas nós recebemos o benefício desse novo nome. Por isso que a Dani dizia, eu preciso ser um rosa, porque ela queria os benefícios dos rosas. Né, meu amor? Hã? Sem coxinha hoje à noite. Mas sabe, ela queria ter os... ela queria ter o sobrenome rosa. Tá bom? É uma brincadeira, mas sabe o que eu quero dizer com isso? Quando você e eu fazemos um voto com Jesus, temos uma aliança com Jesus, a gente recebe de graça, pela graça de Deus, tudo que vem junto com esse pacote da salvação. Amém? E sabe, o melhor disso não são as coisas que Deus pode dar. Até mesmo porque tem pessoas que não conhecem a Jesus e têm coisas. Não é isso o melhor. O melhor que Deus pode nos dar é a salvação em Cristo Jesus. É o relacionamento que nós recebemos agora com Deus. Amém? Então, nós precisamos cuidar disso para que não façamos apenas da nossa vida de relacionamento com Deus aquela oração religiosa. A oração, ela é um relacionamento normal com Deus toda hora. É claro que eu e você precisamos separar um tempo a sós com Ele todo dia. Lá em casa nós costumamos orar pela manhã. Nós pegamos e oramos pela manhã, não é? Ou antes do café, ou logo após o café, a gente ora, eu e a Dani juntos. Por quê? Porque nós precisamos ter um tempo a sós com Ele. Mas não é só isso. É uma vida com Deus, nós vamos conversando com Deus o dia inteiro, nós vamos orando, falando com Deus, orando em línguas. Eu percebo uma coisa, eu oro, e você também pode ter essa vida. Isso é maravilhoso, isso não tem preço nenhum, amém? Sabe, então quando nós temos um voto com Deus, nós começamos a entender um pouco mais dessa aliança, e a aliança com Deus, ela faz com que naturalmente, nós tenhamos a aliança com Jesus por completo, e a Bíblia diz que Ele é o cabeça, Jesus, e a igreja de Jesus, eu, você, essa pessoa linda do seu lado aí, não é? Ou essa pessoa que um dia vai ser bonita, que está do seu lado aí, eu não sei, mas... eu e você, nós somos igreja do Senhor, nós somos o corpo de Cristo, amém? Então não tem como eu ter um voto verdadeiro com Deus, e querer só a cabeça de Deus. Eu quero a cabeça, mas eu quero o corpo, porque o noivo não tem só cabeça, ele tem cabeça e corpo, entende? Então veja, quando eu tenho uma aliança com Deus, eu começo a ter esse relacionamento com Deus, ouvir as Escrituras, abrir o meu ouvido à palavra de Deus. Cada uma dessas pessoas que serão batizadas, agora vão ter um ouvido ainda mais aberto às Escrituras, ainda mais aberto à palavra de Deus, amém? Cada dia que passa na minha vida, na sua vida, gente, os nossos ouvidos têm que estar abertos à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a voz de Deus. Os nossos ouvidos têm que estar abertos à voz do Espírito Santo, daqui a pouco eu vou falar sobre isso também. Mas nós não podemos deixar de nos aproximar de Deus. Olha o que diz em Hebreus 10, versículo 22. Hebreus 10, eu vou ler do 22 ao 25. O que é aproximar de Deus? Como que eu me aproximo de Deus? Olha aqui que está dizendo aí. Aproximemo-nos de Deus com coração sincero. Olha só, ele está falando igual o apóstolo Tiago. O possível escritor de Hebreus, o apóstolo Paulo, ele está falando igual o apóstolo Tiago. Nós precisamos aproximar de Deus com um coração humilde. Humilde é vulnerável, é receptível à sua palavra, à sua voz, e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, tendo os nossos corpos lavados com água pura. Vai acontecer isso aqui agora, aleluia. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremo-nos, está vendo? Ele está falando de um contexto de como aproximar de Deus, não para aí, ele continua, ele fala, se você quiser aproximar de Deus, você também precisa aprender a aproximar dos outros. Ele fala, e aproximemo-nos e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas
obras. Então, alguém que verdadeiramente tem um voto com Deus, uma aliança com Deus, alguém que tem uma aliança, agora começa a se conectar com Deus e com o corpo de Cristo, que é a igreja. Amém? Por isso que não tem como uma pessoa apenas ter Jesus e não querer ter uma igreja. Ela está doente, ela está com uma salvação duvidosa. Eu não tenho dúvidas disso, porque tem alguma coisa errada. Nós precisamos participar da família da fé, ter um voto com Deus. Ele está dizendo, consideremos-nos uns aos outros, incentivando cada um ao amor, incentivando as boas obras. Então, se você faz parte da família Light, em todo o tempo você vai ser incentivado ao amor e às boas obras. Você precisa ser incentivado. Se você faz parte da Light, você em todo o tempo precisa cuidar de incentivar outros ao amor e às boas obras. Amém? Sim ou não? Amém ou não? Está entendendo? Nós precisamos ter essa cultura de incentivar uns aos outros. Aqui é assim, uns incentivando aos outros. E aí ele termina dizendo, nesse último versículo que eu vou meditar aqui em Hebreus 10, ele diz assim, não deixemos, diga comigo, não deixemos de reunir-nos como igreja. Ele não está falando, não deixemos de ser igreja. Ele não está falando, não deixemos-nos. Não, ele está falando, não deixemos-nos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Ou seja, alguns naquela época já estavam acostumando a falar o seguinte, não, eu já tive uma experiência com Jesus, eu não preciso mais me reunir na igreja. Eu já tive experiência com Jesus, então o dia que der eu vou, o dia que não der eu não vou. Sabe, se você quiser cuidar da sua salvação, aperfeiçoá-la, crescer na sua salvação, você precisa se envolver com as reuniões do corpo de Cristo. E não é só estar aqui presente de corpo, mas de alma, de espírito, de alegria, recebendo de Deus, entregando para Deus, compartilhando com os irmãos, tendo comunhão, participando da mesa do Senhor. Não deixemos-nos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros. Ou seja, além de não deixar de reunir, eu preciso encorajar quem está deixando, eu preciso incentivar, não é ficar culpando, julgando, mas eu preciso ajudar, eu preciso encorajar uns aos outros, ainda mais nos últimos dias. Porque nos últimos dias, esse negócio vai ser mais desafiador. Amém? Então você que está aqui hoje, você principalmente que será batizado aqui nessas águas, você precisa cuidar de congregar, porque isso vai fortalecer a sua fé, isso vai te ajudar a se conectar com Deus e se aproximar de Deus, porque quem tem um voto com Jesus, tem um voto também com a sua igreja. Quantos estão entendendo? Agora preste atenção, Jesus não morreu só para você e eu, Jesus não morreu só para você vir na igreja uma vez por semana e na célula uma vez por semana. Jesus não morreu só para isso. Jesus, Ele não morreu para você vir na igreja uma vez por semana e na célula uma vez por semana, e agora Jesus tem orgulho da sua vida. Não. Jesus, Ele pagou pelos nossos pecados, para que os nossos pecados fossem lavados naquele sangue que Ele derramou naquela cruz. Por que isso, gente? Deixa eu explicar rapidinho, porque alguns podem não entender. Por que isso? Porque Deus, Ele é santo, Ele é tão santo, Ele é santo de santo, de santo, do santo, do santo, Ele é santíssimo. Então, em Deus não tem erro, não tem nada que quebre a santidade de Deus. Portanto, eu e você não conseguimos ser santos nesse nível. E você sabe que lá no Velho Testamento, para alguém chegar na presença de Deus, só podia ser o sumo sacerdote, e para chegar na presença de Deus, ele tinha um ritual, ele não podia ter nenhum pecadinho na sua vida, modo de falar, ele não podia ter nada errado na sua vida, porque se ele entrasse na presença de Deus com uma coisinha errada, a santidade de Deus, a presença de Deus era tão poderosa, era tão santa, que ele poderia ser morto. Então, quando eles entravam no Santo dos Santos, na presença de Deus, lá no templo, eu estou falando lá no Antigo Testamento, ele tinha que ser amarrado numa corda, e ele ia em oração, alguns iam tremendo. Dizem que a primeira vez que o sumo sacerdote entrava na presença de Deus, eles tremiam, eles custavam para ter coragem de entrar, porque eles ficavam pensando, orando, jejuando, Senhor, quer mais? Senhor, quer mais? Senhor, porque se tivesse um pecadinho não confesso, não visualizado, ele ia ser morto. Aí ele chegava na presença de Deus, ele tinha uma corda amarrada nele. Por quê? Porque se ele morresse, eles puxavam o corpo dele lá para fora. Porque ninguém nem podia ir lá pegar o corpo dele. Isso lá no Velho Testamento, na Velha Aliança. E aí Deus, Ele olha para o homem,
E ele fala, como pode o homem chegar a mim? O homem não consegue ter essa santidade toda, porque o pecado lá no Éden, lá em Adão, separou o homem de mim. E Deus então olha para o homem, e ele fala, como eu posso? E ele pega o seu único filho, ele pega Jesus que estava na eternidade com Deus. A Bíblia diz em João que Jesus se torna carne, Deus se fez carne, e ele habita entre nós. E agora esse Jesus, lindo, maravilhoso, ele é perfeito, e ele é humano, e ele é Deus, e ele é homem, e ele é capaz de nos ligar a Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, diz que é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então preste atenção, Deus, 1 Timóteo 2, versículo 3, 4, Deus, Ele não quer que pessoas se percam, por isso que Ele deu Jesus para toda a humanidade. Deus não deu Jesus pela igreja, Deus não deu Jesus só para quem crê, Deus deu Jesus para toda a humanidade. No coração de Deus, toda a humanidade deveria ser salva. Nem todos serão, mas o desejo do coração de Deus é isso. Ele não mandou Jesus aqui só pelos judeus, Ele não mandou Jesus aqui só pelas pessoas de bem, Ele mandou Jesus aqui para salvar todos e todos e todos indistintamente. Mas olha o que diz aí, Ele deseja que todos sejam salvos. Aí ele diz no versículo seguinte, 5, pois há um só Deus, e um só, diga um só, mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, aleluia, o qual se entregou a si mesmo por resgate de muitos, amém? Então o que eu quero dizer com isso? Todos nós que decidimos por Jesus, temos um voto, uma aliança com esse Jesus, e por causa de Jesus, por causa da aliança que temos em Jesus, não é por causa da nossa santidade, mas por causa de Jesus, nós podemos nos chegar a Deus, porque Jesus, Ele estando em nós, o Espírito Santo em nós, Deus como juiz vai vê-lo na nossa vida, na nossa frente. Então por causa de Jesus, eu e você fomos livres, purificados de todo pecado. Quantos entenderam? Você precisa ter esse voto com Jesus. Se você está com esse voto machucado, ferido, hoje é o dia de você reconectar. Se você feriu sua aliança, é igual um casamento. Se o marido errou, ou se a esposa errou em qualquer circunstância, seja algo muito grave ou menos grave, o que ele precisa fazer? Se achegar, pedir perdão e reconectar. Tem pessoas talvez que tenham um voto, já tenham feito uma aliança, mas hoje é o dia de você e eu talvez reconectarmos ao Senhor Jesus. Talvez você nunca teve esse voto, Deus te trouxe nesse lugar para você ter uma aliança com esse Jesus, amém? Continuando o texto, eu estou em Tiago, texto base, Tiago capítulo 4, versículo 5, continuando o texto. Então a primeira coisa que eu quero te dizer, é que nós precisamos ter um voto com Deus, porque tendo um voto com Deus, nós podemos chegar até a Deus, todo dia, toda hora, e até o fim da nossa vida, amém? Segunda coisa, versículo 5 diz, vocês não acham que é sem razão, que a Bíblia diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós, tem fortes ciúmes? Olha que incrível. Olha que incrível, pode parecer uma coisa até assim, como assim, ele tem ciúmes? Mas veja bem, quando Jesus subiu, Ele deixou o Espírito Santo para habitar dentro de nós. Eu não vou explicar isso no detalhe, mas é claro que muitos sabem disso com convicção. Quando Jesus subiu, Ele deixou o Espírito Santo dentro de nós. Portanto, cada um que crê em Jesus, que tem um voto verdadeiro com Jesus, recebe o Espírito Santo. E o que significa isso? Pode parecer tão simples, mas isso não é simples, isso é maravilhoso. Pode parecer tão assim, não, isso é algo muito maior do que você imagina. Ter o Espírito Santo dentro de nós, ter o Espírito Santo dentro de você, se você crê em Jesus, você tem o Espírito Santo, mas ter o Espírito Santo dentro de você, não é algo pequeno, é tudo que você precisa. Sabe, o Espírito Santo é tudo. Agora tem uma coisa, preste atenção, se o Espírito Santo vive em você, se você crê que Deus, Ele não só está lá no céu, Jesus também assentado à direita de Deus, não, Ele está em você através do Espírito Santo.
É a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Deus que está aqui, o Deus que está em você, aliás, é o Espírito Santo. Ele habita dentro de nós. E sabe o que acontece com isso? Pense nisso, porque isso é muito sério. Sabe, aonde você estiver indo, o Espírito Santo está indo com você. Quantos estão entendendo? Aquilo que você estiver olhando, o Espírito Santo está olhando. Se você estiver olhando coisas boas na internet, o Espírito Santo está olhando coisas boas. Mas se você estiver olhando porcaria na internet, o Espírito Santo está olhando porcaria na internet. Porque Ele está dentro de nós. Se os seus pés estão entrando em lugares seguros, o Espírito Santo está entrando em lugares seguros. Se os seus pés estão entrando em lugares que não era para você entrar, o Espírito Santo está entrando em lugares que não era para você entrar. E nem para Ele, talvez, nesse contexto. Se você está fazendo coisas que o Espírito Santo não faria, Ele está fazendo com você. Porque não tem como eu ir lá querer fazer uma coisa e tirar o Espírito Santo de mim. Espírito Santo, dá licencinha, por favor, esse lugar aqui você não pode vir. Porque Ele está em nós. Então, crer que o Espírito Santo está em nós é crer que onde a gente vai, Ele vai com a gente. Isso é muito bom. Isso nos protege, isso nos potencializa, isso nos abençoa. O Espírito Santo é uma pessoa, Ele habita em nós, Ele está aqui dentro. Mas a grande questão, e a pergunta que eu quero deixar para você pensar, é o que você tem feito com Ele. Sabe, Deus mesmo disse, nunca te deixarei, jamais o abandonarei. Gente, Deus tem ciúmes de nós, porque Ele gosta de proximidade. Deus não gosta de alguém que tem uma aliança com Ele, mas vive distante. Se tem uma coisa que detona um casamento, é quando um casal se casa, e agora o marido ou a mulher vai morar em outra cidade para sempre. Uma vez eu conheci um diretor, eu trabalhei numa empresa há muitos anos, vocês sabem, e um dos diretores que eu conheci, ele morava em Miami, e a esposa dele morava em Los Angeles. É o outro lado dos Estados Unidos. E eu falei para ele, você vê a sua esposa quantas vezes por mês? Ele falou, 2. Num final de semana ela vem, no outro a gente não se vê, no outro eu vou, aí no outro a gente não se vê. E eu falei, e esse trem está dando certo? Ele falou assim, não está, e eu preciso resolver isso rapidamente. Por quê? Porque não tem proximidade. Não tem sentido você ter uma aliança com alguém sem proximidade. Deus está tentando trazer proximidade. Então é por isso que quando nós fazemos algo contra a vontade de Deus, se nós temos o Espírito Santo, eu não sei se aconteceu com você, mas comigo já aconteceu muitas vezes. Quando você e eu fazemos algo contra a vontade de Deus, a gente fica esquisito. Fica ou não fica? Já aconteceu de você ficar meio estranho? Se você tem Jesus de verdade, você vai ficar estranho. Quando você fizer algo errado, você vai ficar estranho. Sabe por quê? Você fez, mas o Espírito Santo estava ali. Você viu, mas o Espírito Santo estava ali vendo também. Você fez aquela coisa que não devia, falou palavras que não devia. Talvez talvez você olhou coisas que não devia. Enfim, qualquer coisa que você faça, que não agrade a Deus, que não é da vontade de Deus, se você tem o Espírito Santo dentro de você, você vai ficar estranho, amém? Por isso em Efésios 4:30 diz, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, porque vocês foram selados com Ele para o dia da redenção, para o dia da redenção, amém? E por último, então a segunda coisa, eu e você temos o Espírito Santo, precisamos cuidar disso, porque o Espírito Santo Ele te acompanha, Ele está com você. Ele não está com você só para, não é para te vigiar, não, Ele está com você para tudo, para te fortalecer, para te guiar, para inclinar o seu coração, para deixar você em crise quando você faz algo fora da vontade de Deus, é esse o papel. Ele está ali conosco, o Espírito Santo está com você, Ele está dentro de você, e Ele está dentro de mim, se a gente crê em Jesus, amém? Sim ou não, está aí? E terceiro e último, voltando aqui ao texto, olha o que diz no versículo 7, portanto, Tiago 4:7, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês.
Limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Preste atenção, se tem uma coisa que eu e você temos que cuidar, e precisamos entender com muita verdade, é que a partir do momento, aliás, de qualquer jeito o diabo te odeia, mas a partir do momento que você e eu cremos em Jesus, o diabo acho que odeia um pouco mais. E aí, qual é a questão aqui? Nós não podemos abrir portas para ele. E muita gente quer aprender a não abrir portas para o diabo com técnicas, com estratégias. Muita gente quer aprender a não abrir brechas para o diabo, não abrir portas para o diabo com sua própria força. Mas veja que o texto não está dizendo isso. O texto está dando a solução para mim e para você. Se tem uma coisa que vai proteger o seu caminho, se tem uma coisa que você vai agradar a Deus, e naturalmente, por consequência, o diabo vai deixar de vencer qualquer área da sua vida, ou atuar em qualquer área da sua vida, se tem uma coisa que garante que muitas outras coisas aconteçam bem na sua história, na sua vida, é colocar Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. Sabe, lá em casa eu estava falando como que é importante isso para nós. O nosso tempo a sós com Deus é pela manhã. Não é uma lei, não é uma regra, mas é porque nós tentamos fazer do nosso dia Deus, nós tentamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa agenda, no nosso dia. Porque a nossa agenda é difícil, tem muitos compromissos, mas quando nós colocamos Deus em primeiro lugar no nosso dia, os outros compromissos são abençoados por Deus de uma forma extraordinária. Nós estabelecemos, eu e a Dani, por exemplo, que nós não podemos viver um dia sem Jesus. Então nós nos esforçamos, não é, para tentar fazer nosso tempo a sós com Deus pela manhã. E a gente fica tentando de tudo para não perder não perder essa prioridade, sabe? Não tem como meu casamento ser feliz por mim mesmo ou por ela mesma. Não tem como meu casamento ser feliz só pelos meus esforços. Eu preciso ter temor do Senhor. Eu preciso ter o Senhor à frente. Não tem como termos paz nas batalhas por nós mesmos. Ele está dizendo, olha, antes de resistir o diabo, você precisa aprender a resistir. Mas antes disso, aproximem-se de Deus. Tem muita gente tentando resistir o diabo longe de Deus. Se você quiser resistir o diabo longe de Deus, você não vai conseguir vencê-lo em muitas circunstâncias, porque não é completo. Ninguém consegue resistir o mal sozinho. Ninguém consegue vencer o pecado com a sua própria força. Ninguém consegue ser um marido excelente, uma esposa muito boa com a sua própria força. Nós aprendemos muito, queridos, por exemplo, quando Deus nos dá algo. Sabe, se tem uma coisa que testa o meu e o seu coração, é quando Deus nos dá algo. E Deus ama nos abençoar. Você tem que entender isso, gente. Isso não pode escandalizar um filho de Deus. Deus ama nos abençoar. Deus ama nos dar coisas. Isso não é pecado, não é heresia, isso é bíblico. Deus ama dar coisas boas aos seus filhos. Amém? Vira para a pessoa do seu lado aí. Vamos dinamizar esse negócio aqui. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: Deus ama te abençoar com muitas coisas. Vira para outra pessoa e fala: Deus ama te abençoar com muitas coisas. Mas sabe de uma coisa? Eu creio que Deus ama nos abençoar com muitas coisas, mas nós não podemos orar para Deus nos dar as coisas, e quando Deus nos dá essas coisas, nós colocamos essas coisas na frente dEle. Esse é um risco que eu e você corremos. Muitas pessoas pedem um emprego melhor, e quando tem um emprego melhor, elas não têm mais Deus como melhor. Muitas pessoas pedem filhos, e quando os filhos vêm, eles se tornam aquele que governa o seu coração, a sua vida, tudo é em relação aos filhos. Até coisas legítimas que Deus nos dá, podem tomar o lugar de Deus no nosso coração. Idolatria não é você ter uma imagem de escultura apenas, isso pode ser idolatria, mas a idolatria é qualquer coisa que colocamos na frente de Deus. E aqui é um ponto importante. Quando nós temos um voto e uma aliança com Deus, Ele agora é o primeiro.
Agora Ele é o primeiro na nossa agenda, Ele é o primeiro na nossa conduta, Ele é o primeiro na nossa vida, no nosso temor, Ele é aquele que governa, Ele não pode ser só o Salvador, Ele não é o Cristo crucificado que está na parede, num crucifixo, Ele tem que ser o Cristo em nós, aquele que está nos transformando e vai nos transformar, mas aquele a qual eu entreguei a minha vida. Afundar nessas águas não é um banho de água, aliás, nem tem sabão aqui. E ela costuma ficar bem mais suja depois do batismo. Sai muito óleo dos cabelos. Creme Trim. Só os mais velhos lembram. Neutrox. Seda. E para os mais chiques, vela. A água fica quase amarela. Por causa da imédia. Bom, mas deixa para lá. Mas sabe de uma coisa? Essas águas não são para purificar os nossos corpos físicos. Essas águas, elas são para você afundar você. Quem vai afundar aqui? Eu afundei aqui um dia. Quem já foi batizado afundou aqui um dia. E quem vai ser batizado hoje vai afundar aqui hoje. Mas não faz um meme disso aí não, porque é afundar rapidinho. Mas o que eu quero dizer com isso? O velho homem vai ser enterrado e o novo homem vai nascer. Mas isso tem um significado. Isso significa que agora eu não sou meu, agora eu sou do Senhor. Agora eu tenho um dono. Ele primeiro. Então, gente, eu estou falando isso sério, porque muita gente na fé, em determinado momento, começa a colocar na frente de Deus as coisas que Ele dá. A bênção nunca será maior do que o abençoador. Aliás, a bênção é você ser filho do abençoador, e a partir disso você terá muitas coisas, porque as coisas não são a bênção de Deus, elas são frutos da bênção. Então nós não podemos orar por algo, pedir algo, e quando Deus nos dá algo, aquilo toma o lugar de quem deu. Não podemos, nós temos que cuidar disso, sabe, se Deus te der uma casa nova, amém, aleluia, se Deus te der um trabalho novo, amém, Ele te promove no trabalho, amém, não, agora eu sou gerente, eu não posso ir na igreja mais, agora Deus me abençoou tanto, que eu tenho tantos funcionários na minha liderança, e eu não tenho tempo mais para Deus. Talvez muitos não percebam, mas isso pode acontecer, por isso Ele diz, submetam-se a Deus, aproximem de Deus. Ele está dizendo, submetam-se a Deus e o diabo, e resistam ao diabo. Ele diz, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Aproxime de Deus. Ele está dizendo isso porque quando nós começamos a receber as coisas, ser abençoados por Deus, trabalho melhor, empresa boa, oportunidade de estudo, viagem exterior, férias, Deus vai abençoando a gente, glória a Deus. Mas às vezes nós podemos esquecer de Deus. E o problema é que quando nós esquecemos de Deus, aquele que nos odeia para de ser resistido. E nós não podemos abrir portas, brechas para Ele em nome de Jesus. Amém? Então uma das formas mais sutis do diabo tomar lugar na vida de um crente, mesmo que ele já tenha uma experiência com Deus, mesmo que ele tenha um voto com Deus, uma das coisas mais sutis que o diabo faz, é começar devagarzinho a tirar Deus da posição de primeiro, é tirar Deus do primeiro lugar. Olha o que diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim, sejam sóbrios, vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, mas quem tem Deus à frente, quem está colocando Deus em primeiro lugar, quem está se aproximando de Deus, quem está de verdade submetendo a Deus, não vai ser dominado, influenciado pelo inimigo. Por isso que diz, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Está vendo? Tem uma forma. Resistam-lhe submetendo a Deus. Resistam-lhe permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em toda a terra também passam por sofrimentos. E aí o Jesus entra nessa história. Em João 10, esse texto é muito conhecido, mas em João capítulo 10, versículo 9, 10 e 11, Jesus ele está dizendo, eu sou a porta.
Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Mas o ladrão vem somente para matar, roubar, para destruir. Mas eu, Jesus está dizendo, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Então, queridos, agora eu sou do Senhor, eu tenho agenda para Ele, eu tenho tempo para Ele, eu tenho tempo para a sua família. Agora eu sou do Senhor, a minha prioridade é o que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz a verdade. O que vai contra a Bíblia é mentira do diabo na minha vida. E agora eu tenho uma regra de fé e prática, que é a palavra de Deus. Agora eu tenho um coração inclinado para ouvir a voz de Deus e obedecer. Agora as minhas finanças são de Deus. Agora eu sou fiel a Deus, eu sou um dizimista, eu sou um ofertante. Não por causa do valor, mas por causa de quem é o meu dono, por causa de quem é o meu Senhor, por causa de Deus ser o primeiro, amém? Eu entrego a Ele, porque Ele está primeiro. Eu amo mais a Deus do que a minha esposa. Eu amo mais a Deus do que os meus filhos. Porque alguém que ama mais a Deus do que o seu marido, que a sua esposa, certamente, pelo temor do Senhor, será um marido bom, fiel e amável. Uma esposa boa, fiel e amável. O segredo muitas vezes não é você querer amar mais o seu marido, mais sua esposa, é amar mais a Deus. Quando você ama a Deus, você vai amar as pessoas, você vai amar os seus filhos. O amor de Deus é o combustível para o amor aos outros. E sabe, agora a palavra me governa, agora eu sou da família da fé, então nós precisamos cuidar disso. Outro dia eu estava lembrando, gente, teve uma época na minha vida que eu não tinha tempo nem de ir no banheiro. Já aconteceu com você? Quem aqui estava sem tempo de ir no banheiro em alguma fase da vida? Pode falar a verdade, hein? Nós estamos em família, vai. Eu não tinha tempo de ir no banheiro, vinha aquela vontade, eu... Entendeu ou não? Não dá zoom não. Não tinha como ir no banheiro, cara. Não tinha tempo para ir no banheiro. Ficava apertado, né? Até para fazer o número 1, não dava nada. Sabe? Mas mesmo assim, eu chegava em casa, eu não me esqueço dessa época. Eu chegava em casa, nessa época eu não orava pela manhã, depois eu aprendi a orar de manhã. Mas eu chegava em casa, eu falava, eu preciso me aproximar de Deus. E eu chegava em casa, 11, 11h30 da noite. Eu ia no banheiro primeiro, mas logo depois eu tomava um café. Eu tomava café, 11 horas da noite, café mesmo forte, fazia um café só para mim. Tomava um café para poder ter um tempo com Deus. Tomava café, tomava banho, e eu ficava tempo com Deus até meia-noite, 1h da manhã. E por causa dessas temporadas vieram bênçãos na minha vida. Por causa dessas temporadas eu comecei a dar a minha vida pelas pessoas. Por causa dessas temporadas Deus me deu uma esposa maravilhosa. Por causa dessas temporadas Deus abençoou o ministério, que meu pai era pastor. Por causa dessas temporadas Deus prosperou a minha vida profissionalmente. Por quê? Porque eu me aproximei de Deus. E quem se aproxima de Deus resiste o diabo. Quem se aproxima de Deus não vai ser envergonhado. Quem se aproxima de Deus vai ter tudo que Deus tem para você. Porque em Deus, em Cristo Jesus, nós temos tudo. Claro, principalmente a salvação. Nós temos tudo aqui, mas tudo aqui, por melhor que seja, é passageiro. Mas a vida no Senhor é eterna. É o mais importante, é a eternidade com Jesus. Amém? A palavra de Deus diz em Provérbios 3, confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Ou seja, não tente resolver tudo sozinho, mas aproxime do Senhor. E reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Ele vai endireitar as suas veredas. Em outras palavras, Ele vai te abençoar. Mateus 6,33, esse texto tão conhecido. Mateus 6,33 diz que busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Busque Deus primeiro. Deus sendo o principal, o que é menos principal, ou que é menos importante, vai ser acrescentado na sua vida. Se você quiser ter sucesso em todas as áreas da sua vida, busque a Deus, porque Ele é o mais importante. Ele é o mais importante. Salmo 37 diz, deleite-se no Senhor. 37:4 diz, deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho no Senhor, ao Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fazer. Aleluia!
Ele é Deus, Ele é poderoso. Eu quero concluir com você, veja o versículo 6, diz assim, de Tiago 4, diz assim: Ele nos concede graça maior, Ele nos concede graça maior, Ele nos concede graça maior. Sabe o que acontece? O grande segredo para que eu e você vençamos o mundo é apropriarmos dessa graça. Ninguém vai vencer a carne por si só, ninguém vai vencer os pecados por si só, ninguém vai vencer na vida por si só, não vai. O grande segredo para vencer o mundo é tomar posse da graça de Deus. Amém? Aproxime-se de Deus. Diga comigo: Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Amém? Sabe qual é o grande resultado da sua vida? É que quando você põe Deus em primeiro lugar, você começa a se relacionar com Deus. E você começa a parecer com Ele. Todos se parecem com as pessoas que mais se relacionam. Outro dia eu vi aí, um estudo científico descobriu que nós somos o resultado das 5 pessoas que mais nos relacionamos. Ele não descobriu nada, a Bíblia já está dizendo. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você, aleluia. Eu quero ser parecido com Deus, então passa tempo com Ele. Quando você lê a palavra de Deus, você começa a repetir a palavra de Deus. Então a palavra que sai da sua boca não é só mais a sua, mas é a de Deus. Entende? Quantos estão entendendo? Quando você tem comunhão com Deus, você começa a ser parecido com Ele. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se torna parecido com Ele. Bora, Bill! Você está rindo, né? Mas sabe por que você está falando bora, Bill? Porque alguém ficou falando para você todo dia na internet, falando bora, Bill, bora, filho do Bill. Estou certo ou estou errado? Sim ou não? Aí o povo brasileiro, em qualquer lugar que você vai, fala assim, bora, Bill! Outro dia eu cheguei para lavar meu carro, estava na fila do Lava Jato, aquela lavadinha rápida, de 15 conto, aí estava na fila, só que meu carro eles cobram mais, esse povo é folgado, viu? Não, estou brincando, né, não, carro grande, né? Outro dia eu entrei na fila e estava escrito R$15, aí na hora que eu acabei, o cara, 25, eu falei, ué, mas a placa falou 15, ele falou assim, 15 é carro pequeno, você não leu lá embaixo? Mas tá bom, mas aí eu entrei na fila para lavar, aí chegou minha vez, aí o cara falou, bora, Bill! Mas sabe por que as pessoas estão falando bora, Bill? Porque você e eu ficamos ouvindo todo dia, bora, Bill, bora, filho do Bill, Bill. Então é assim, se você todo dia ouve a palavra de Deus, você vem aqui no domingo, você vai na célula, você está tentando na medida do possível, o máximo possível, está nas terças lights, você está sendo alimentado de Deus, você está lendo a Bíblia de manhã, você está orando, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a falar igual Jesus, você vai começar a agir igual Jesus, você vai começar a ouvir a voz e repetir, e aquilo vai gerar poder na sua história, na sua vida, aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé no nosso lugar, louvado seja Deus.